Dentre todos os continentes do mundo, a América é o segundo maior continente. Podemos dividir a América em três partes principais: América do Sul, Norte e Central. Mas nesse vídeo vamos focar apenas nessas duas, Sul e Norte. Se olharmos bem, vamos perceber que existem muitas diferenças entre essas duas divisões, tantos aspectos como cultura, história ou até mesmo economia. Para se ter noção, em 2021 o continente americano produziu mais ou menos 30 trilhões de dólares. Entretanto, desses 30 trilhões, apenas 3,3 trilhões são produto da América do Sul, enquanto os outros 26,8 trilhões são da América do Norte. Fica mais avassalador ainda se você olhar bem e perceber que o produto da América do Norte é 8 vezes maior que o da América do Sul. Se olharmos esse mapa que mostra a quantidade de PIB per capita de cada nação, iremos perceber que praticamente todos os países da América estão em vermelho, inclusive o Brasil, o que significa que são países com PIB muito baixo. Os únicos países que aparecem em verde são os Estados Unidos e Canadá. Para se ter noção, apenas a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é maior que quase toda a América do Sul, se tirarmos o Brasil, claro. Mas, mesmo assim, isso é extremamente chocante. Se olharmos o mapa das línguas faladas no continente, vamos perceber que a América Latina fala espanhol ou português, e curiosamente é a parte mais pobre do continente, enquanto a parte da América do Norte fala inglês e também é a mais rica. A colonização das Américas teve início no século XV, com a chegada de Cristóvão Colombo das ilhas do Caribe, à procura de riquezas para a Espanha. Após isso, várias nações europeias chegaram à América, como Portugal, França, Inglaterra, vieram com o mesmo motivo que a Espanha: buscar riquezas. Inicialmente, a América foi colonizada por holandeses e franceses, porém só a colonização inglesa evoluiu. Eles ficaram na América por praticamente 2 séculos. A Inglaterra, juntamente de outros países, buscavam achar os recursos naturais oferecidos pela América. Mas, diferente dos iguais, eles decidiram estabelecer colônias comerciais na América do Norte. E ainda no século XVII decidiram fundar suas primeiras colônias, que atualmente conhecemos como Virgínia, e logo depois expandiram seu território para a Geórgia, Maryland, Carolina do Norte e do Sul. Essas colônias foram criadas com o intuito de estabelecer uma base comercial para os ingleses, que estavam procurando estender o seu comércio através das importações. Na Virgínia, os ingleses decidiram fazer exportação de tabaco, e naquela época era muito procurado e lucrativo no mercado europeu. Fizeram também plantações de algodão. Nas regiões mais ao norte, como Nova York, a comercialização tinha o objetivo principal de desenvolver colônia de pagamento, principalmente porque o clima não contribuía tanto para a agricultura como na região sul. E durante o período de desenvolvimento dessas colônias, elas se autogovernavam e também possuíam um grande grau de economia em relação à Inglaterra. Isso influenciou diretamente no processo de independência dos Estados Unidos e Canadá, que hoje são os países mais ricos do continente, diferentemente da América do Sul. Nossa região foi dominada principalmente por 2 impérios, o espanhol e o português. A Espanha pegou a maior parte do território, indo do México até a Argentina. Eles exploravam essas terras em busca de riquezas e matérias-primas possíveis para a coroa espanhola. Já o Brasil teve praticamente todo o seu território colonizado por portugueses. Os primeiros anos como colônia foi muito marcado pela exportação do pau-brasil e alguns tempos depois pela extração do ouro, entre outros minerais preciosos. Por muito tempo as economias locais desses países eram quase inexistentes, pois foram baseadas nas exportações desses produtos. E o pouco que era conseguido tinha destino às coroas europeias. Isso também ocorria pois não existia grandes mercados consumidores na América Latina, porque naquela época sua grande população não tinha quase nenhum poder aquisitivo. Grande maioria dos povos eram os nativos e os escravizados africanos, que trabalhavam na produção de açúcar e café. Muito diferente da região das colônias inglesas, a base dessas colônias eram os homens livres e foram as primeiras regiões da América a deixar a escravidão. E todos esses motivos ajudaram a crescer a economia da região. Mais tarde, quando as principais nações estavam se industrializando, os Estados Unidos já iniciavam seu processo de industrialização na década de 1790, antes de países como Alemanha, Itália e Japão, mas principalmente antes de todos os países do continente americano. Isso foi possível pois a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, no século XVIII, e ainda durante esse período mantinha suas colônias na América do Norte, o que acabou facilitando a transferência de tecnologia e conhecimento industrial para a região, pois era as principais colônias britânicas. E após a construção das fábricas de tecidos e algodões,
As antigas colônias inglesas se desenvolveram rapidamente e tornaram-se um dos principais produtores mundiais de produtos manufaturados do século XIX. Até porque foi nesse período que a economia dos Estados Unidos cresceu disparadamente, superando países como o Japão, a Alemanha, a China e a Índia. Enquanto isso, a América Latina só começou seu processo de industrialização um século após, principalmente porque durante o período da primeira Revolução Industrial, todos os países dessa região ainda eram colônia, e os países colonizadores demoraram para se industrializar. Além disso, a América Latina e principalmente a do Sul demoraram muito mais para acabar com a escravidão. Dessa forma, uma grande porção que era escrava só foi se libertar, no caso do Brasil, em 1888. E mesmo após esses países conquistarem suas futuras independências e acabarem com a escravidão, grande quantidade não tinha condições de investir em estruturas. Então, inicialmente, eles continuaram focados em produzir matérias-primas. E para atender as necessidades da população, alguns países como o Brasil exportavam produtos manufaturados dos Estados Unidos e do continente europeu. Por essa dependência acabou depois da Primeira Guerra. Após isso, o Brasil e outros países decidiram começar a se industrializar mais rapidamente, porque a maioria dos produtos que vinham para o Brasil eram por meio dos países que estavam na guerra. Tanto é que até 1948 a indústria começou a representar 14% do PIB brasileiro. Entretanto, durante a década de 80, ocorreu uma queda significativa nos investimentos públicos e empresas estatais. Isso fez a industrialização brasileira desacelerar rapidamente. Essa mesma indústria foi prejudicial em toda a América Latina. E é por isso que até hoje países como Venezuela têm a dependência das exportações de produtos primários e continuaram investindo dinheiro na construção de matérias-primas e sem ligar para outras questões da economia. A falta de diversidade econômica tem sido um obstáculo para o desenvolvimento industrial da América Latina, juntamente da corrupção, e segundo algumas fontes, os países latino-americanos são considerados um dos mais corruptos. E tudo isso contribuiu para a desigualdade social e o crescimento econômico dos países latino-americanos na região. E em muitos casos, a corrupção política e empresarial é endêmica, que é o caso da Venezuela, que ao longo da história enfrentou problemas como instabilidade política e institucional, como ditaduras militares, guerras civis e golpes de Estado, o que prejudicou basicamente a Venezuela no desenvolvimento econômico e o atraimento de investimentos estrangeiros para a região. Esses números em toda a América Latina são preocupantes, como em 2022, que preocupadamente a taxa de pobreza chegou em 32%, que mostra que muitas pessoas lutam para ter condições básicas de vida, enquanto do outro lado da moeda, os Estados Unidos comemoraram uma mínima histórica de 7,8. Isso mostra a diferença entre a América do Norte e a do Sul. Com esse vídeo podemos perceber que a colonização inglesa focou em crescer economicamente suas colônias, enquanto a colonização latina focou em apenas levar dinheiro para suas coroas.